faturamento é o setor responsável pela confecção das contas hospitalares dos pacientes. É fundamental que o serviço esteja sempre atualizado no tocante às normas, diretrizes, portarias e tabelas. Mas o que é uma glosa? Uma glosa é uma falta de pagamento ou um pagamento parcial. Eu fiz a cobrança de R$100 da consulta do Dr. João lá para a operadora X. A operadora só pagou R$80. Nós temos R$20 em aberto. Esses R$20 que não foi pago, é devido eu ter cobrado 100 ou eu cobrei indevidamente? Ou a operadora não pagou nada, por que não pagou? Então a glosa é quando não há um pagamento ou um pagamento parcial de uma conta cobrada pelo prestador. O faturista é o profissional responsável pelos lançamentos dos gastos gerados do atendimento do paciente. Honorários médicos, materiais, medicamentos, taxas de serviços, salas, equipamentos e exames, entre outros. Todo o atendimento feito ao paciente, todos os gastos utilizados naquele paciente, todos os profissionais envolvidos no atendimento serão cobrados da operadora. O faturamento é o setor que faz a cobrança de todos os gastos gerados pelo paciente dentro do hospital. Sendo assim, se há alguma correção, alguma alteração que deve ser feita antes do envio da fatura para a operadora, tem que ser feita através do setor do faturamento. Se a recepção não preencheu a guia corretamente, faltou algum dado, alguma informação, é o faturamento que vai devolver para a recepção fazer a correção. O faturamento é o filtro de todos os setores. No faturamento não pode sair sem a informação clara, correta para a devida cobrança. A auditoria lá dentro da operadora, ela trabalha com evidência. Então, se não tiver tudo muito bem relatado, a auditoria não irá pagar. Ela não pagando, a gente tem uma glosa. A glosa é a falta de um pagamento para o hospital. A ocorrência de glosa está condicionada a uma série de questões que variam, desde a falta de documentos devidamente habilitados a erros de cobrança dos mais diversos. Hoje nós vamos conhecer a tabela CBHPM, tabela de cobrança de honorário médico. CBHPM é uma tabela com a ideia de elaborar uma lista referencial de procedimentos médicos, tecnicamente correta, equânime, com metodologia. A apresentação da CBHPM é por portes e subportes e UCO. Ela é classificada com 14 portes, 3 subportes, A, B e C, para honorários e em valor em real, denominado o custo operacional. A UCO incorpora manutenção e depreciação de equipamentos, mobiliário, imóveis, aluguéis. Aqui nós temos um comunicado oficial da CBHPM, que é a referência da cobrança dos valores dos portes, subportes e da UCO. Para uma consulta 10-10-10-12, consulta em consultório, no horário normal ou pré-estabelecido, eu tenho um porte 2B. Quanto que corresponde o porte 2B? Eu retorno aqui na minha classificação, no meu comunicado, e o porte 2B vale R$ 76,40. A minha consulta, no horário normal pré-estabelecido, vale R$ 76,40. O que é horário normal pré-estabelecido? E fora disso, o que acontece? Conforme as instruções gerais, horário normal ou fora desse horário é os atendimentos de urgência ou emergência no item 2. Os atos médicos praticados em caráter de urgência ou emergência terão um acréscimo de 30%. Então, se a minha consulta foi no sábado, no domingo ou no feriado, entre 19 horas e 7 da manhã do dia seguinte, eu teria um acréscimo de 30% na cobrança da consulta, do honorário médico. Vamos pegar aqui um código 10-10-10-20, consulta em domicílio. Ele corresponde a 3A. O código 3A corresponde a R$ 123,55. Tem algum acréscimo? A tabela não me dá nenhum direcionamento de que eu possa sofrer algum acréscimo. Então, a consulta em domicílio custa R$ 123,55. Lembrando que, para eu poder cobrar qualquer honorário paciente estando internado, essa informação tem que estar documentada no prontuário para a operadora de saúde ter evidência de que o atendimento foi realizado e efetuar o pagamento. Vamos fazer um cálculo do atendimento ao recém-nascido em sala de parto e no berçário. Para o código 1010-3015, ele corresponde ao porte 3C. Isso para o atendimento ao recém-nascido em sala de parto. O porte 3C, ele corresponde a R$ 180,83. Então, o atendimento do pediatra ao recém-nascido na sala de parto, R$ 180,83. A CBHPM ela faz uma diferença entre o parto de alto risco e baixo risco. Essa cobrança de R$ 180,83, ele corresponde ao parto de alto risco. Vai estar evidenciado no prontuário de que foi um parto de alto risco e o honorário do pediatra na sala de parto
vai corresponder ao porte 3C. Então, a CBHPM ela é uma tabela que eu posso negociar com a operadora. CBHPM pura, de acordo com o comunicado, eu posso negociar ela até 20% positiva ou até 20% negativa. Ela vai sofrer essa flutuação entre a tabela pura, 20% positiva e 20% negativa. Isso é uma negociação em contrato entre o prestador. Olá, vamos falar hoje sobre a revista Simples Brasíndice. Revista Simples é referência de cobrança de materiais, lembrando que ela também tem medicamentos, mas as negociações mais fortes dela são os materiais hospitalares. Do material descartável ao OPME, a revista Brasíndice, que a referência dela maior é os medicamentos negociados junto aos contratos, lembrando que ela também tem materiais previstos na tabela. A tabela Simples, ela tem 5 colunas. A primeira codificação, que é a codificação TIS. A segunda é o item, o material ou medicamento. A revista Simples é uma referência de material e medicamento. O forte dela nas negociações junto com os operadores é para a cobrança de materiais descartáveis ao OPME. Ela vem como referência ao preço de fábrica. Eu só posso incluir um valor a mais, um acréscimo na cobrança, se eu tiver negociado em contrato. A tabela não me dá nenhuma referência de acréscimo se não estiver negociado em contrato. Nós vamos falar agora sobre o Brasíndice, o guia farmacêutico, que a sua referência maior é para os medicamentos, mas ela também contempla material. O Brasíndice é uma revista farmacêutica e eletrônica que dispõe sobre a forma de definição do preço fabricante, preço de fábrica, e do preço máximo ao consumidor, PMC, dos medicamentos. Disciplina e publicidade dos preços dos produtos farmacêuticos e define as margens de comercialização para esses produtos. Se eu preciso cobrar um produto de um fabricante do Alcon, eu tenho o nome do produto, mas ele não fica na parte por ordem alfabética do Brasíndice. Eu posso verificar qual é o fabricante daquele produto. Na primeira página do Brasíndice, eu tenho relacionado o índice por fabricante. Vou lá, vejo qual é a página que está o Alcon, entro, verifico o nome, vai estar o meu produto, verifico o valor para fazer a minha cobrança. Então, todos os produtos que não estão classificados por ordem alfabética, eles estão no início da tabela e aí é possível localizar o produto de acordo com o fabricante, que tem um índice na página inicial da tabela com os nomes dos fabricantes, em que disposição eles estão dentro da tabela, em que página eu consigo localizar dentro da tabela. Para calcular os preços dos medicamentos, devemos, primeiro, localizar o produto na tabela. Segundo, verificar sua forma de apresentação, se é ampola, se é comprimido, se é frasco, se é gotas. Depois, dividir o valor pela quantidade apresentada pelo fabricante. Bom exemplo, o Voltaren, 75 mg, 50 ampolas. O preço da caixa com 50 ampolas é R$ 53,38. Eu vou dividir por 50, que é a quantidade de ampolas que contempla na caixa, e aí eu tenho o valor unitário, que é R$ 1,07. Algumas medicações no Brasíndice, elas poderão ter um acréscimo, se tiver esse acréscimo negociado previsto no meu contrato, e ele já dá o adicional de cálculo que eu vou fazer em cima dessa medicação e a operadora. Vamos fazer um exemplo de uma cesariana. O código 4508-0194. 800 CHs, um auxiliar, porte anestésico 5. O honorário do cirurgião é 800 CHs multiplicado por 0,44, que é o valor da CH negociada em contrato, R$ 352. O primeiro auxiliar sempre irá receber 30% do valor do cirurgião. Então, são 800 CHs multiplicado por 0,44, que é o valor da CH negociada em contrato, vezes 30%. O primeiro auxiliar irá receber R$ 105,60. O porte anestésico 5, na página 28, ele corresponde a 750 CHs. 750 CHs multiplicado por 0,44, o valor da CH, o meu anestesiologista irá receber R$ 330. As instruções gerais do item 11 diz que quando se verificar durante o ato cirúrgico a indicação de atuar em vários órgãos ou regiões a partir da mesma via de acesso, o honorário da cirurgia será corresponder por aquela via de maior CH acrescido de 50% do valor dos outros atos praticados. O que a tabela está me falando? Eu tenho uma cesárea e uma laqueadura. Eu tenho 2 procedimentos no mesmo ato cirúrgico. Procedimento de maior porte, eu vou cobrar inteiro, 100%, seja internação, enfermaria ou apartamento. O outro procedimento, eu só vou cobrar 50% do valor do honorário. No item 12 diz que quando ocorrer mais de uma intervenção por diferentes vias de acesso,
serão adicionados ao preço da intervenção principal 70% do valor referente às demais. Mas se eu tenho um procedimento, nós falamos o exemplo da cesariana e da laqueadura, porque é na mesma via de acesso. Mas nós temos um procedimento que são vias de acesso diferentes. O paciente teve uma fratura exposta no braço, uma fratura exposta na perna e vai fazer 2 procedimentos cirúrgicos. Braço, membro, a perna, outra. Um 100%, o outro 70%. Mesma via de acesso, 50%. Via de acesso diferente, 70%. O de maior porte eu cobro 100%, o de menor porte que vai sofrer ou 50% ou 70%. Vamos fazer alguns exemplos usando todas essas observações. Considerando o procedimento em horário especial, o atendimento foi feito no domingo ou feriado ou no intervalo de 22 às 6. Lembrando que para o atendimento ser caracterizado horário especial, ele tem que ser caracterizado de urgência ou emergência. Se ele não for um atendimento de urgência ou emergência, mesmo que tenha sido realizado no horário especial, não cabe cobrança do acréscimo de 30%. Então eu tenho 550 CHs, considerando a paciente acomodação e enfermaria, vezes o valor da CH, que é 0,44, nosso exemplo nesse dia de hoje, mais 30%, porque foi um apêndice em horário especial. Ou ele foi um atendimento domingos e feriados, ou foi de entre 22 e 6 da manhã, um atendimento caracterizado na descrição cirúrgica, no pedido médico, que foi um atendimento de urgência ou emergência. Vamos fazer um pouquinho diferente agora. Vamos considerar 2 procedimentos, sendo um da via principal e outro da mesma via, sendo que o que de maior quantidade de CH é o nosso procedimento de via principal. Vamos fazer uma nefrolitotripsia com um implante de prótese uteral. O código da nefrolitotripsia é 56030517. Eles são 2.500 CHs, um auxílio, porte anestésico 5. Então eu tenho, considerando o paciente internado em acomodação e enfermaria, 2.500 CHs, modificamos aqui o valor da nossa CH negociada em contrato, foi para 0,60, teve um reajuste, o médico cirurgião vai receber R$ 1.500. O primeiro auxiliar, quantidade de CH vezes o valor da CH, vezes 30%, porque ele só recebe 30% do valor do cirurgião, R$ 450. O anestesista, o porte 5 corresponde a 750 CHs, multiplicado pelo valor da CH de 0,60, R$ 450. Essa é a cobrança do primeiro procedimento da nossa cirurgia. O segundo procedimento... Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a TIS e a TUS. O que é a TIS? A TIS é a troca de informação da saúde suplementar. O padrão TIS compreende as trocas dos dados de atenção à saúde dos beneficiários do plano privado de assistência à saúde, com a finalidade da RN 305. Nós vamos verificar os modelos de guias padrão conforme a ANS, modelo TIS. A guia de consulta, ela tem o preenchimento do número da carteira do paciente, o plano, o nome do paciente, os dados do prestador, CNPJ e o nome do contratado, qual o conselho, o número do conselho e a UF. A data do atendimento. A GSP-CADT vale ressaltar que para os procedimentos seriados de utilização contínua, fisioterapia, paciente fez medicação seriada todos os dias ou em dias alternados, é na guia de GSP-CADT que eu vou informar a data da realização e o paciente vai assinar. Aqui nós temos 10 campos para 10 sessões. Guia de outras despesas é a guia que vai ser informada despesa uma a uma. O paciente fez hoje uma medicação, usou uma bolinha de algodão, uma seringa, uma agulha,